Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para fazer com que você estabeleça sintonia com Deus, entra no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Os encantadores dons dos preletores da Seitonoi desfilam hoje para desfrute de nossos telespectadores. O preletor Eni Masaki Hara recebe o preletor Jun de Miaura e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. O tema é quando defrontar com uma situação difícil. Então tudo que tem nesse mundo é perfeito. E se nós enxergamos alguma coisa imperfeita, é que o nosso ponto de vista está imperfeito. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 Prestadora 11 5074 4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. O conhecimento somado desses três preletores certamente colocará você diante de todas as respostas. O preletor Eni Masaki Hara recebe os preletores Jun de Miaura e Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que dão todas as dicas para a seguinte questão: quando defrontar com uma situação difícil? Confira. Muito obrigado a você, filho de Deus, que assiste o programa da Seitonoi, esse modo feliz de viver. Alô Campinas, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Charqueada, Limeira, Araras, Cosmópolis, a todos vocês o nosso muito obrigado. Sumaré, nosso muito obrigado a todos vocês. E hoje aqui dois convidados especiais aqui para falar para você como ser feliz e prosperar. Professor Jun de Miaura, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Só alegria? Só alegria. Então, tá bom. Muito trabalho, professor? Oh, bastante. Que bom, que bom. Bastante. E também aqui, professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Como que conheceu a Seitonoi, Marcos? E foi através de uma pastelaria. Pastelaria? Por sorte, tem muitos japoneses que têm pastelaria, né? Tá certo. Meu pai foi até uma pastelaria lá dos professores de Yokoyama, aqui em São Paulo. Já está feita a propaganda e já tem um pastel de crédito lá, né? Eu tô devendo para eles essa, né? Afinal de contas, a nossa vida transformou totalmente para melhor, né? Então, um carinho muito grande por essa família Yokoyama. E aí meu pai leu, eles deixavam uma revista à disposição lá no balcão. Meu pai leu, um dos rapazes disse: gostou? Pode levar. E assim foi, a gente tomou contato e estamos até hoje aí. Quando teve esse primeiro contato com a Seitonoi, o que te chamou a atenção? Na verdade, eu gostei de um aspecto da Seitonoi muito forte, que é a questão que o homem é filho de Deus. Isso para mim tocou muito forte, o ser humano é filho de Deus. É puro por natureza, isento de pecado por natureza. E outra coisa forte também foi a questão do não sectarismo, né? Da Seitonoi de ser não sectária e pregar o não sectarismo. Isso me atraiu bastante. Você é de origem católica? A família toda de origem católica, né? Os avós, todos. Tá, Agora, tinha algumas tias-avós minhas que já frequentavam a Seitonoi. Tá certo, olha só, hein? Lá no bairro do Brás. O que bom da Seitonoi é isso, né? Que mesmo uma pessoa tendo um outro segmento religioso, ela pode assistir às palestras da Seitonoi, porque é uma filosofia de vida. Sim, exatamente. Pode vir assistir às nossas palestras e continua frequentando, obviamente, a missa ou o culto, enfim, não há problema nenhum. Que maravilha. Professor Jorge, o que chamou a atenção do senhor? Tá certo que o senhor já nasceu dentro da Seitonoi, né? Mas quando começou a participar realmente assim, o que falou, puxa vida, é aqui o meu lugar?
Primeiro contato foi o pastel também. Como eu participava... Os caras só comem, meu Deus do céu! Como eu participava das reuniões de crianças, e durante a reunião, no meio tem um intervalo. E o que eu mais gostava era justamente o intervalo e do pastel. Então, o primeiro ponto me atraiu isso, né? Será que a produção vai dar pastel para nós aqui hoje? Mas o que me atraiu bastante foi a filosofia, a doutrina da Seichonoye, que ela é maravilhosa. Eu acho que, como técnico, né, eu sempre procuro a coisa lógica. E a Seichonoye é muito lógica nesse ponto de explicar uma coisa, uma filosofia, né, de forma lógica. Então, isso daí é o que me atraiu, né? Então, por que nós somos filhos de Deus? Por que a nossa vida é de tal maneira? Por que as coisas acontecem, né? Por que nós nascemos? Então, uma série de questionamentos que eu tinha na adolescência foi suprida justamente pela filosofia da Seichonoye. Isso é que me atraiu. Ai, que bom, né? Marcos, somos donos do meio, ou o meio nos domina? Somos donos do tempo, é o tempo que nos domina? Como que é esse negócio aí, Marcos? Essa é uma questão interessante, né? Normalmente as pessoas acreditam que o meio exerce uma influência tão forte na nossa vida e que a gente não pode modificar o nosso destino. A Seichonoye é contrária a essa visão, né? Obviamente o meio exerce uma influência sobre nós, mas o ser humano é livre, tem capacidade suficiente para mudar a circunstância que ele vive no meio ambiente. Tá certo. Dentro de casa, por exemplo, minha vida lá em casa está um inferno. Quero sair daqui, não aguento mais viver com meus pais, por exemplo. Alguns jovens podem estar pensando assim, né? Outros podem estar pensando assim, não aguento mais viver casado com essa pessoa, porque aqui é um verdadeiro terror. Então, mas na verdade, esse terror, esse inferno, o culpado de transformar a casa no inferno é a própria pessoa. Não, acho que usar a palavra culpado, né, ela não é apropriada nesse sentido, porque senão a pessoa vai olhar a sua volta, quer dizer, meu pai, por exemplo, é alcoólatra, né, a minha mãe, por exemplo, às vezes fugiu de casa, então eu sou culpado de tudo isso. Não, o que a Seichonoye fala, o professor Masaru Taniguchi explica, inclusive neste livro que nós estamos baseando hoje, que é o Você é Dono de Potencialidade Infinita, o professor Masaru Taniguchi vai dizer que quando a gente deve olhar nosso ambiente ao redor como uma escola, como algo que está nos ensinando algo para quê? Para o aprimoramento da nossa própria alma. Então, veja bem, se a finalidade da sua vida é só usufruir dos bens que estão à nossa volta, é comer, beber, dormir, trabalhar, só isso, então a pessoa olha o meio ambiente como um inimigo. Agora, se eu olhar longe e dizer, bom, por que eu estou nesse planeta Terra? É para desenvolver as minhas potencialidades, a minha personalidade, o meu eu verdadeiro. Então, tudo à nossa volta se torna, então, um aprimoramento. Ou seja, os professores é que estão no nosso ambiente nos ensinando para nos desenvolvermos. Então, eu olhando dessa forma, aí eu vou dizer, bom, se eles são meus professores, eu vou aprender essa lição, vou superar essa dificuldade e vou partir para outro estágio. Então, como diz aqui no Potencialidade Infinita, você é dono de potencialidade infinita, a pessoa tem, às vezes, acha que tem duas saídas, fugir ou render-se ao meio ambiente. Nenhuma, nem outra. Transformar-se e, a partir daí, transformar o meio ambiente. Maravilha. Professor Jundi, aqui no livro citado aqui pelo professor Marcos, Você é Dono de Potencialidade Infinita, na página 113, ele fala exatamente sobre esse assunto que a gente está batendo esse papo aqui. E aqui ele fala, o importante não é o meio em que vivemos, e sim a maneira como reagimos a fatos e coisas com que lidamos. Isso, perfeito. Às vezes você está numa situação, e essa situação é provocada, logicamente, por uma série de fatores. Primeiro, a sua mente, a sua vida anterior, né, que são os karmas que nós temos nessa vida. Então, às vezes acontece uma coisa e você, motivado por experiências anteriores, você reage de uma maneira. Se você reagir negativamente, isso vai se tornando um hábito. E se reagindo negativamente, logicamente, você vai ter consequências negativas também. Então, é importante você saber, a cada situação, como reagir. E a Seichonoye fala que nós devemos reagir positivamente em todas as situações, porque onde nós estamos é justamente uma escola. A nossa vida aqui na Terra é uma escola. E dependendo de como nós vamos tratar cada matéria, aí nós vamos ter a evolução espiritual. Então é importante, não é o meio em que vivemos, e sim a maneira com que nós reagimos aos fatos e coisas que lidamos, né? Tá certo.
Para ficar mais fácil para a gente entender ainda, professor, tem um exemplo que você podia passar para a gente sobre isso que o senhor leu agora? Bom, no momento aqui não me ocorre nenhum exemplo, né? Muito obrigado, é bom pegar de surpresa assim, né? O Marcos tem. Importante não é o meio, mas como a gente lida com o meio, né? A gente pode citar algumas situações. Por exemplo, tem um empresário, né, que criou, inclusive, hoje é uma grande marca aí do mundo fotográfico, que ele, chamado George Eastman, né? E ele, com apenas 6 anos de idade, se não me engano, o pai dele faleceu, a situação financeira em casa estava bastante triste, ruim, negativa, e a mãe falou, olha, filho, você vai ter que abandonar os estudos e você, então, vai ter que nos ajudar financeiramente. Então, ele ganhava em torno aí de coisa de uns R$20 semanais. E, bom, aí ele foi um jovem que foi crescendo sem o pai e uma dor no coração muito grande dele, quer dizer, um ambiente todo desfavorável, né? Sem dinheiro, o pai faleceu. E aí ele começou a olhar aquelas pessoas com família e vendo com o pai. Ao invés de ele se prender ao fato, eu não tenho pai, o destino é ruim comigo, Deus foi maldoso comigo, ele pensou, será que não existe uma maneira de eu fazer com que as famílias que perderam os pais tenham uma lembrança, uma recordação do pai? E então foi que ele vendo que naquela época a máquina fotográfica era algo ainda só dos profissionais, ele batalhou, lutou até inventar a máquina portátil. Que esse era o sonho dele, fazer com que todas as famílias tirassem fotos para poder ter recordação dos seus parentes. Então, o destino adverso, meio ambiente totalmente adverso, fez com que ele enxergasse uma coisa e beneficiasse tanto a humanidade. Hoje, todo mundo com máquina fotográfica guarda a recordação da sua família, graças à aparente dor e aparente dificuldade do destino de uma única pessoa. A situação do meio ambiente fez despertar nele um sentimento de amor ao próximo e nisso ajudou a humanidade toda, né? Exatamente, ele transforma a dor, né, em impulso para realizar alguma coisa. E a gente tem exemplo de pessoas, por exemplo, que tiveram seus filhos, às vezes até assassinados, né, numa situação trágica, e que ao invés de afundar, montaram até organizações não governamentais justamente para promover a paz, quer dizer, usar a dor como um impulso para realizar alguma coisa em benefício ao próximo. Tá certo, muito obrigado. Professor Johnny, aqui diz no livro, né, sobre o ambiente. Como controlar o ambiente no nosso dia a dia, assim? Como controlar? Isso. Não, isso é tranquilo. O essencial é você contemplar a imagem verdadeira das pessoas, coisas e fatos, né? Como diz aqui na página 114 do livro, a gente não deve ser escravo do ambiente, mas nós temos que dominar o ambiente. E como é que nós vamos dominar o ambiente? É através da contemplação da nossa natureza divina. Que tudo o que foi criado nesse mundo, ele foi criado por Deus. Então, é perfeito. Então, tudo que tem nesse mundo é perfeito. E se nós enxergamos alguma coisa imperfeita, é que o nosso ponto de vista está imperfeito. Então, quando nós vemos as coisas na visão de Deus, então ela se torna perfeita também, né? Então, eu lembrei você perguntou, lembrei de um fato, usando a educação infantil. As crianças, né, quando nascem, eles têm diversas experiências no meio ambiente. E uma criança pegou as cinzas que estavam ali na mesa e começou a jogar para cima. E viu que a cinza, né, tinha a propriedade de desfazer e cair, assim, devagar, e ficar a mesa toda empoeirada. A mãe, vendo isso daí, começou ficou brava, né? Isso não pode fazer, isso é ruim e tal, não sei o quê, né? Rateando com o filho. Mas para a criança, aquilo lá era uma experiência maravilhosa. Ele estava descobrindo a propriedade da cinza, que ela se espalha, suja tudo, né? E era uma experiência. E nessa reação, então, a mãe estava vendo uma coisa negativa. Mas se ela pensasse, não, ele está fazendo uma experiência maravilhosa, isso é bom para ele. Então, o modo de reagir no meio ambiente é isso daí. O modo que você vai encarar os problemas. Se você vê os problemas de modo positivo, isso vai ser benéfico para o filho também. Então, o filho com aquela experiência, ele achou que era uma coisa ruim. E isso vai influenciar também no seu destino. Então, é por isso que a Seitonê fala que nós devemos ver sempre o lado positivo das coisas, né? Tá certo. Oração atendida depois não dá certo mesmo. Exatamente. O meu irmão, Fernando, né, que ele até diz assim que Deus só diz sim
Então a pessoa diz, eu não vou conseguir, eu tenho dificuldade e tal. Deus, sim. Né? Minha vida não vai para frente, isso aqui, eu não presto, sim. Né? Agora, se você pensar o contrário, eu sou maravilhoso, eu sou bom, etc e tal, diz sim. Deus, sim, pronto, entrega o pacotão pronto para você, né? Tá certo, essa é boa, né? Então, meu amigo, sim. Pense que Deus só diz sim para você, pronto. Tá certo. Professor Júnior, para a gente encerrar esse quadro aqui conosco, para quem está em casa agora aí, que falamos muito disso já hoje, né? Está passando aí por qualquer dificuldade que seja grande ou pequena, ou até imaginária, uma moda de expressão. Orientação do senhor para hoje. Hoje eu gostaria de convidar todos os telespectadores para interessar e aprofundar na meditação da Seichonoye. Então a base da Seichonoye é a meditação. E a meditação da Seichonoye chama Shinsokan. O Shinsokan é você unir o seu pensamento a Deus. Então procure através das associações locais, das regionais, como fazer essa prática. E essa prática com certeza vai mudar a sua vida, como mudou a minha e de muitas pessoas dentro da Seichonoye. Recomendo a meditação Shinsokan para todas as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Marcos, aí para quem mora em Arujá, Santa Isabel, qual que é a mensagem do Marcos? Eu queria convidar as pessoas, né, que às vezes a gente assiste noticiários e fica muito preocupado com a situação do mundo de hoje. E como nós estamos falando de meio ambiente, as pessoas estão envolvidas neste grande ambiente chamado planeta Terra, e de repente a pessoa desanima de ver tantas circunstâncias negativas, o aquecimento global, a violência, etc. e tal. Então, na verdade, eu diria assim, olha, Deus está convidando a cada um de nós a fazer a nossa parte neste planeta que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de convidar vocês a fazer a parte de transformar o seu ambiente de casa, da sua comunidade, da sua vizinhança. E para isso é lógico que a Seichonoye está de portas abertas para você vir aqui e frequentar uma nossa reunião e nos ajudar nesse movimento internacional de paz pela fé. Tá certo? Então, meu amigo, a partir de hoje não precisa temer mais nada, porque Deus está com você, a Seichonoye está com você, e todas as coisas boas estão com você, porque na verdade elas sempre te pertenceram, e a partir de hoje cada vez mais feliz. E para encerrar então esse bate-papo de hoje aqui, vamos convidar então o Pretor Marcos para fazer essa oração para eliminar o temor. Então, qualquer temor que você tenha, de não passar no vestibular, de não arrumar um emprego, de falhar na hora, meu amigo, então, tá aí para você agora a oração para eliminar o temor. Vamos lá. Não temo coisa alguma, pois sou filho de Deus, dotado de muita coragem e determinação. Portanto, qualquer que seja o empreendimento que me cabe realizar, levo-o avante com coragem e determinação. Sou a personificação da coragem e da determinação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. E antes de encerrar, ligue 0800 770 2600 e saiba onde tem uma Seichonoye para você. E também ligando, você recebe gratuitamente na sua casa uma revista da Seichonoye. Então é só ligar 0800 770 2600. Lembrando que tem direito a uma revista só as pessoas que estão ligando pela primeira vez. Muito obrigado. Abaixe o volume do ruído que as más lembranças produzem na sua mente e escute a harmonia vinda dos céus. É o nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia e conto com ela no nosso próximo encontro. Até lá. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam
e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.